Olá, para quem trabalha com o reparo de instrumentos de medição, uma hora ou outra essa pergunta aparece: como virar uma oficina autorizada pelo IMEP-SP? Bom, hoje a gente vai pegar o manual oficial e destrinchar ele, transformando num guia bem prático e direto. Nossa jornada começa agora. Então, qual é o caminho das pedras para conseguir essa autorização do IPEM-SP e do Inmetro? A resposta está num processo que tem etapas muito bem definidas, e é por cada uma delas que a gente vai passar agora. A nossa jornada tem 5 paradas principais. Primeiro, vamos entender o que raios é uma permissionária. Depois, a gente vê os requisitos, como conseguir autorização, quais as responsabilidades do dia a dia e, claro, como fazer para manter essa licença sempre em dia. Ok, vamos começar pelo começo, alinhando os termos. O que significa, na prática, ser uma permissionária nesse universo da metrologia legal? Porque entender esse conceito é a base para todo o resto. É bem simples, na verdade. Permissionária é a empresa que já tem a autorização na mão. Enquanto ela ainda está no processo, pedindo a licença, o nome técnico é proponente. É um detalhe, mas é uma distinção importante no jargão da área. Certo, agora que a gente já sabe os nomes, vamos para a segunda fase, a preparação. Porque antes mesmo de pensar em preencher formulário, a oficina precisa, arrumar a casa para atender a todas as exigências. Olha, dá para resumir tudo em 3 pilares que são fundamentais. Primeiro, as pessoas. A equipe técnica tem que ser qualificada. Segundo, a papelada. Os documentos da empresa precisam estar impecáveis. E terceiro, as ferramentas. Os equipamentos de medição têm que estar calibrados e com rastreabilidade. E não dá para vacilar em nenhum deles. E aqui tem um ponto crucial, que mostra o foco total nas pessoas. Não basta só ter a equipe. Cada técnico precisa estar cadastrado formalmente lá no IPMSP. E mais, a empresa tem que apontar um técnico responsável, que é quem vai responder legalmente pelo trabalho. Agora sim, a parte da burocracia que a gente sabe que existe, mas é essencial. Essa é a lista de documentos para começar o pedido. E reparem que vai além do básico, tipo CNPJ. Exige uma declaração de que a empresa conhece as regras do jogo e até um modelo do futuro crachá dos técnicos. O nível de detalhe é alto. Com a casa arrumada e a documentação na mão, a gente entra na terceira etapa, o processo oficial para valer. Como é que um monte de papel se transforma numa autorização real para operar no país inteiro? O caminho é bem lógico. Primeiro, o IPEM-SP pega toda aquela papelada e analisa. Se estiver tudo ok, eles marcam uma auditoria, uma visita mesmo para ver se a estrutura da oficina bate com o que está no papel. Passou na auditoria, aí a empresa assina um termo de responsabilidade e, finalmente, recebe o tão esperado atestado de autorização. E aqui vem uma das grandes vantagens. Depois de todo esse esforço, a autorização, uma vez concedida, vale em todo o território nacional. Isso abre um leque de oportunidades para o negócio. Só um detalhe, essa licença vale por 1 ano, então tem que renovar para continuar operando legalmente. Mas não pensem que o trabalho acaba ao conseguir a autorização. Na verdade, ele está só começando. A quarta etapa é sobre o dia-a-dia, que exige muita, mas muita responsabilidade, principalmente com o uso de selos, marcas e relatórios. Aqui tem um ponto que gera muita dúvida, então vamos esclarecer. Existem 2 tipos de selo. Um é o da própria oficina, que ela mesma adquire, com seu número de autorização. O outro é o selo azul do Inmetro. Esse é mais sério, digamos assim. Ele é usado em equipamentos mais críticos, é fornecido e controlado diretamente pelo IPEM. Tá, mas que instrumentos são esses que precisam desse selo azul supercontrolado? A lista fala por si. Bombas de combustível, radares de velocidade, medidores de umidade de grãos, taxímetros. Percebe o padrão? São todos equipamentos em que um erro na medição pode dar um prejuízo enorme ou até colocar a segurança de alguém em risco. Por isso o controle é maior. Outro ponto importantíssimo, a comunicação tem que ser rápida. Terminou um serviço, a oficina tem um prazo bem curto, de apenas 5 dias, para registrar tudo no sistema online, o PSE. Para que essa pressa? Para o IPEM ter um controle quase em tempo real do que está acontecendo, mantendo os dados sempre atualizados. E essa agilidade não é só no digital. Ela se estende para o mundo físico também.
Todas as ordens de serviço em papel precisam ser guardadas por no mínimo 2 anos. Pode parecer muito tempo, mas esse arquivo é a prova material do trabalho feito. É o que cria um histórico completo rastreável, que é essencial para qualquer auditoria ou para tirar dúvidas no futuro. Mas, vamos lá. A vida real acontece. E se o técnico chega no cliente e descobre que o instrumento não tem mais conserto? O que se faz nesse caso para não ter problema? O regulamento, claro, tem uma resposta para isso. O segredo aqui é não deixar nenhuma ponta solta. Mesmo sem conserto, o processo tem que ser formalizado. O técnico coloca um número de controlo, sela de novo os pontos que abriu e, o mais importante de tudo, registra oficialmente na ordem de serviço que aquele equipamento está condenado, que não pode ser usado. Isso protege todo mundo. E com isso, a gente chega na reta final da nossa jornada. Porque, como a gente já viu, a autorização não é um troféu que se ganha uma vez e pronto. Manter ela ativa exige um compromisso constante com as regras e as boas práticas. Manter a autorização é um trabalho contínuo. Todo ano, pelo menos 30 dias antes de vencer, tem que pedir a renovação. Mas a atenção tem que ser diária, porque o IPEM-SP pode bater na porta para uma inspeção surpresa a qualquer momento. E o sistema é flexível. A própria oficina pode pedir para mudar seu escopo, seja para fazer mais coisas ou menos. E se não seguir as regras? Bom, aí a coisa fica séria. Essa citação do regulamento é bem direta ao ponto. Se a autorização for suspensa ou cancelada, a empresa tem que devolver tudo na hora. Selos, marcas, o atestado, tudo. A permissão para trabalhar é simplesmente revogada. E para a gente fechar com chave de ouro, aqui vai a regra mais importante de todas, aquela que ninguém pode esquecer. O trabalho da oficina não acaba quando o último parafuso é apertado. Não mesmo. O passo final, que é sempre obrigatório, é mandar o instrumento reparado para a verificação oficial do IMEP-SP. É essa checagem dupla que garante a confiança de todo o sistema. No final das contas, a gente vê que esse processo todo vai muito além de papelada e regras, não é? Trata-se de ser parte de um sistema que garante que as medições sejam justas e confiáveis para toda a sociedade. A grande questão é: a oficina está pronta para assumir esse papel e essa tremenda responsabilidade?